Olá, então, a partir de agora eu vou entrar na questão coletiva, né? E como eu falei que do método científico, quando eu falei do método científico, eu falei para vocês que o método científico é estabelecer paralelos. A gente considera uma coisa que não conhece comparando com uma coisa que conhece, certo? Então, nessa consideração do coletivo, eu vou comparar muito com o individual. Então, na medida que a gente se conhece, conhece o que acontece na nossa vida individualmente, a gente faz de conta que existe um ser humano, um grande ser humano, que também está enfrentando os adversários no caminho do conhecimento, também está espreitando, intentando, sonhando, né? Que tá, ou seja, todas essas coisas que tem um inconsciente, que nem a gente, ou seja, a gente vai fazer paralelos muitas vezes do individual com o coletivo, né? E tudo isso que eu coloquei, as coisas que eu coloquei, desde a economia, desde a Ásia, a América do Norte, a Inglaterra, etc. Todas essas coisas que eu coloquei, agora eu vou usar, né, na medida que eu for falando da minha hipótese sobre o coletivo, né? E outras coisas que eu não falei eventualmente, então eu vou colocando, vou desenvolvendo, né? Mas a maioria dos fundamentos do que eu vou falar eu já falei nessa série de vídeos, certo? E, bom, que hipótese? Em primeiro lugar, qual o sentido? Para que serve uma hipótese? Bom, uma hipótese como essa pode servir, por exemplo, para a gente bater um papo tomando um chopinho, jogando conversa fora, filosofia de boteco, né? Mas, na verdade, uma hipótese ela é valiosa se ela serve como uma fundamentação para uma ação. Fundamentação para uma ação. Por exemplo, imagina assim, no descobrimento da lâmpada ou no desenvolvimento de uma lâmpada, tinha a hipótese, né, de que o elétron separado do átomo, né, cria um campo elétrico negativo, um positivo que se atrai. Aí tu põe um fio no meio, os elétrons circulam nesse fio até voltar para o átomo e esses circular de elétrons cria uma corrente elétrica que aquece o fio e poderia inflamar o fio e fazer uma lâmpada. É uma hipótese, né, para bater um papo num bar, mas ela possibilitou tentar, né? E foi o Edison, né, Thomas Edison, tentou uma, não funcionou, tua hipótese está furada. Tentou duas, tentou três, até que ele conseguiu. E foi uma revolução. Foi uma revolução, porque a lâmpada elétrica foi uma revolução, né, pessoal? Antes era só fogareiro, a gás, ou sei lá, o querosene, enfim, né? E assim todas as hipóteses. E essa hipótese é a mesma coisa. A minha hipótese que eu vou apresentar serve para uma ação, certo? E ela, do que ela trata? Do que a minha hipótese trata? Ela trata de tudo, de absolutamente tudo. É uma hipótese que, na minha avaliação, permite explicar tudo. Tudo que a gente conhece, inclusive o que a gente desconhece. Está dentro dessa minha hipótese, desse grande sistema. Dentro daquela ideia do Hegel. A verdade está no todo. Então essa hipótese abrange o todo. É preciso que a gente diga, né, que considerar o mundo do ponto de vista da totalidade, ele não é uma coisa simples e nos causa desconforto, porque nós somos racionais. Já há bastante tempo o ser humano é racional, ou seja, ele sempre foi racional, mas a razão se tornou hegemônica, ela controla tudo, ela diz o certo e o errado há 2000 e alguns anos atrás, certo? E antes disso não era tão racional como é hoje. Mas hoje, por exemplo, algumas coisas que eu vou falar aqui, ou que eu já falei, pode parecer maluquice. Já expliquei isso para vocês. Na prática, tu viver a vida sob o ponto de vista da totalidade, por exemplo, ela impõe um desconforto, porque tu nunca tem certeza de nada. E tu tem dificuldade para te focar. O Hegel, por falar nisso, ele envelheceu muito rapidamente e morreu numa pandemia,
Bom, agora a gente está com uma pandemia aí. Espero que eu, como um filósofo da totalidade, eu passe muito bem por essa pandemia. Mas o que interessa? Que é a consideração do mundo, sob o ponto de vista da totalidade, onde nada não tem sentido, tudo tem sentido, nada é melhor ou pior, né? É complicado. É bem mais fácil tu eleger um inferninho onde vai o mal e um céu onde vai o bem, e claro, tu sempre te coloca do lado do bem, né? É mais fácil, porque chega uma coisa e tu já diz, é isso ou é aquilo? É isso, então é para lá ou é para cá. Então é mais fácil, né? Já quando a gente olha o mundo sob o ponto de vista da totalidade, é mais complicado. E agora também, na minha consideração, tem uma certa complexidade para tratar desse assunto. Muito bem. Mas vamos a isso. Então, como já disse um filósofo, né, o Bergson, o que a gente mais conhece é a gente mesmo. Então vamos partir do ser humano. Quem somos nós? Né? Já disse um outro filósofo, que se eu não me engano foi o Pascal, eu não tenho certeza, ele disse, o ser humano é terra pensante, né? Solo pensante. É verdade, nós somos feitos aqui, em última instância, de terra, né? E vamos nos tornar o quê? Terra. Desculpe eu informar isso para vocês assim de supetão, certo? Mas nós vamos voltar para a terra. E infelizmente não vai demorar tanto como nós gostaríamos. Muito bem, mas nós nos originamos da Terra. O ser humano se originou do planeta Terra, né? A partir da evolução. Tem umas figuras aí que não acreditam na evolução, mas vamos deixar isso de lado, certo? Né? Tudo indica que o ser humano é o resultado de um processo evolutivo. E nós somos, então, em certo sentido, o ápice desse processo evolutivo. Tem gente também que não gosta de, não é ápice, PPP, né? Politicamente correto. Não, a gente é o ápice no sentido que o ser humano é o único ser que é consciente, racional, né? Consegue falar, então é o resultado. Agora, é que nem dizer assim, a cabeça é superior aos pés. Não, né? É um todo. Então o ser humano é só a parte consciente dessa criatura que é o mundo, certo? E nós viemos num movimento evolutivo, certo? E o planeta é o palco disso. Aliás, o planeta faz parte. O ser humano e o planeta é em suma a mesma coisa. Nós somos meio que filhos do planeta, sabe aquela, né? Irmãos das pedras e das plantas. Acho que era o Cid Moreira que falava isso, né? É mais ou menos isso. Irmão das estrelas, do pó das estrelas. A gente é simplesmente o resultado de um mundo que é um enigma, porque a gente não sabe nem onde ele acaba nem onde ele começa, certo? Mas a minha hipótese é um caminho de desvendamento desse enigma. Vocês me entendem? Tem que ter um pouco de paciência. Bom, como que o processo aconteceu? Bom, aconteceu através do movimento evolutivo. O ser humano surgiu na face da Terra, começou a se desenvolver em sociedade, mas até uns 3.000 anos atrás, existia uma maneira única de ser no planeta Terra, né? Que eu chamei de modo oriental de ser. Mas se ele era única, ele não era somente oriental. Todo o planeta vivia esse modo oriental de ser. Por que então o modo oriental de ser? Porque a sede dele é no Oriente, digamos assim. Por isso que a China se autodenomina Império Central. Porque realmente a Ásia é o centro onde emana esse modo oriental de ser. E o Ocidente nasceu dentro desse mundo que vivia o modo oriental de ser, como se fosse assim, tem uma árvore e nasceu um broto, o Ocidente nasceu no meio. E ele criou um modo ocidental de ser, certo? Como que é esse modo ocidental de ser? Bom, tem diversas características, né? Mas nós separamos o mundo em dois. Para o modo ocidental de ser separa o mundo em dois. E ele diz, um mundo é racional, fenomênico, é matéria, energia, e não tem nada de sobrenatural no mundo, tudo é natural, eu posso testar ele, estabelecer leis, etc, etc. E o sobrenatural? Bom, numa consideração racional ele não existe.
Por isso que o cara que é mais racional, não sei se isso é ser mais racional, mas ele é mais científico, mais metido assim a cientificista, geralmente diz: eu sou ateu, não acredito em nada. Aliás, isso é interessante, porque é muito fácil ser ateu, né? É só dizer que tu não acredita em nada. E ao contrário disso ser uma coisa complexa, é a coisa mais simples que tem. Difícil é entender o mundo na sua totalidade. Pensar, vocês me entendem? E muitas pessoas hoje falam que é ateu, é ateia e não sabe nem definir direito o que seja isso, na verdade. Porque ser ateu, eu sou ateu, mas sou espírita. Então não é ateu, desculpa. Tu acredita em espíritos, é outro nome que tu dá para o sobrenatural. Vocês me entendem? Eu sou ateu, mas tem ateu até católico, tu entende? Enfim. E antigamente, hoje em dia, dizer que é ateu é uma coisa assim muito fácil, né? Porque até o início da era moderna era perigoso. Tu ia para fogueira, né? O que acontece? E até tu nem era ateu, é só porque tu contestava o modo de ser da religião católica, tu era morto por causa disso, entende? Agora é muito fácil. Aliás, esse mundo que nós vivemos de liberdade, nós vivemos num mundo de liberdade, pessoal. Olhando assim na perspectiva da história, nós vivemos num mundo em que nós temos liberdade, certo? Esse mundo aqui é resultado também da religião moderna. A religião moderna, da qual o maior representante talvez seja o catolicismo, ele dá muita liberdade para a gente. Porque a religião antiga, que era até o Império Romano, não tinha liberdade. Se tu saísse dela, tu era condenado à morte, muito provavelmente, né? Como Sócrates, por exemplo, foi condenado por meramente especular sobre a questão dos deuses e tal, e entre outras coisas, né? Mas contestar o modo de ser do mundo antigo. E foi aí que iniciou, em certo sentido, o modo ocidental de ser pelo lado da Europa. Por que, pessoal, pelo lado da Europa? Porque o Ocidente não é só Europa. O Ocidente é o quê? Europa e América. E esses dois lados, separados pelo Oceano Pacífico, eles se desenvolveram de maneira diferente. O Oceano Pacífico, digamos assim, na minha hipótese, né, o Oceano Pacífico foi colocado ali no meio justamente para separar duas coisas. Então o Ocidente começou muito antes dele começar na história, vocês me entendem? Ele já foi preparado pelo próximo planeta, que criou um oceano no meio para separar duas coisas. Assim como nada que a gente conhece é sem sentido. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes também separa duas coisas. O Himalaia também separa a Índia, né, da China, porque são duas coisas diferentes. Então, tudo... Por isso que o meu livro se chama Bem-vindo à Terra, porque ele quer dizer, existe uma outra Terra que a gente não percebeu, que a gente acha que foi feita ao acaso, e não foi feita ao acaso. Por que teria sido feito ao acaso? Nada é feito ao acaso. Acaso é um nome que nós damos para coisas que a gente não consegue. A gente ainda não descobriu as motivações de quem? Quem? Alguém, não me pergunte quem, certo? Muito bem. Então, na Europa, eu digo assim, começou-se a desenvolver o caminho do ser. O modo oriental de ser e não ser, estavam todos dentro do mesmo todo, e o símbolo disso é o Yin e o Yang lá, né, da Ásia, certo? Mas o Ocidente, ele veio se formando, e de um lado começou a se desenvolver o caminho do ser, e do outro lado o caminho do não ser. Ser e não ser foram separados. E isso na história da filosofia está bem claro. Quando Parmênides, que era um filósofo pré-socrático, né, meio que contrariou o pensamento dominante, que era o do Heráclito. O Heráclito é aquele que diz que nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Vocês me entendem? Porque as coisas estão sempre mudando. É ser, não ser, ser, não ser, ser, não ser. É o modo oriental de ser. Yin e Yang. Está tudo junto, misturado. E é uma confusão. É uma confusão. Nessa confusão, o Hegel, que quis encarar a totalidade, envelheceu e morreu. O Hegel eu admiro muito sorrindo, não sei do que. Eu admiro muito como filósofo.
Mas a gente tem que se cuidar para essas considerações muito da totalidade, é verdade. Muito bem. Mas o Heráclito era assim, era um viajandão, né? Inclusive o Hegel foi lá, voltou ao Heráclito para romper uma certa interdição do não ser que começou no Parmênides. O Parmênides diz assim: o ser é, o não ser não é. Então nós vamos considerar o ser, porque o não ser não é. O não ser é território pantanoso, ele é muito perigoso, é contraditório. Vamos considerar aquilo que é. E o Sócrates acolheu essa tese. Tem até um diálogo do Sócrates que é Parmênides. Ele acolheu essa tese do Parmênides e ele começou a considerar o mundo racionalmente. Essa linha do Sócrates depois passou por Platão e por Aristóteles, que resultou no quê? No Deus único do Aristóteles. O Aristóteles chegou à conclusão que devia existir um Deus e que ele era único. Veja, pelo lado da filosofia, muito antes do cristianismo, já se chegou racionalmente a essa conclusão. Certo? Muito bem. Então o Parmênides, e olha, o Parmênides, né, você tem só pequenos fragmentos dos poemas que eram inspirados pelas musas. Dá a impressão que ele fez uma viagem. E a musa lá disse isso para ele. E eu não duvido nada disso. Que hoje, sob o ponto de vista racional, a gente acha que isso tudo é metafórico, né? Mas como eu vi lá no Matinho, as coisas podem não ser tão metafóricas. Elas podem acontecer realmente, e é possível que ele tenha sido carregado de alguma maneira pelas musas numa biga de fogo, sei lá o que, e teve a visão do ser e do não ser separado, e aí ele trouxe, né, pessoal? Mas olha que interessante, olha que interessante. O que a musa disse, ou sei lá quem disse para o Parmênides? Disse assim: o ser é, o não ser não é, e vamos cuidar do ser que é. Eu estou falando do caminho europeu, vocês estão entendendo, né? Que depois, como disse o Fernando Pessoa, vindo nos criou. Ele não está falando do Parmênides, está falando de outra coisa. Mas tem um poema do Fernando Pessoa que diz assim: veio vindo e vindo nos criou. E aquilo que começou lá na Grécia, veio vindo e vindo nos criou. Vindo nos criou. Muito bem. O ser é, o não ser não é. Vamos cuidar só do ser. Vamos esquecer o não ser. Vamos obstaculizar o não ser. Vamos jogar ele para outro mundo. Vamos botar uma pedra em cima. Vamos recalcar o não ser. E desde lá a gente veio vindo, recalcando o não ser, recalcando o não ser, recalcando o não ser. Mas olha que interessante. O Aristóteles disse que tinha um Deus único. Esse caminho levou à conclusão que tinha um Deus único. E uma outra tradição que era por aí nesse tempo também, mas longe, apartada disso, também disse que tinha um Deus único, certo? Que era o judaísmo. E o primeiro cara lá, não sei se foi Moisés, foi Abraão, agora não me pergunte os nomes, tá? Detalhes é como o Betinho, tinha uma vez um cara que dizia, né? Então assim, detalhes vocês vão procurar no Google. Mas o primeiro cara que foi lá e pegou as tábuas e Deus falava com ele, Deus não tinha nome, era uma voz que falava com ele, da sarça ardente, e, enfim. E uma hora que eu acho que foi Moisés, essa voz orientava, dizia: eu sou Deus único, sei lá, me sigam, papapá, papapá. Aí o Moisés foi instruir o povo, e quando ele foi sair, tipo assim, tá bom, eu vou. Daí ele lembrou de um detalhe e voltou e disse assim: se me perguntarem quem disse isso, meu senhor, quem eu digo que foi? Porque Deus não tinha se apresentado, né, pessoal? Aí o Deus falou o seguinte: eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Vocês me entendem? Ele disse a mesma coisa que a musa disse pro Parmênides. Eu sou aquele que é. Aquele monte de coisas, de deuses tribais, que vocês têm que parar com isso, de venerar com bezerro de ouro, que não sei o quê, aquele monte de deuses, né?
Aquilo não é. Eu sou aquele que é. Vocês me entendem? Veja, veja. Por dois lados, dois rios começaram a nascer, duas fontezinhas começaram a nascer, separados, até que elas se juntaram e formaram aquilo que a gente é. Porque nós somos o quê? A junção de uma consideração racional do mundo, que criou um espaço para um Deus único, que foi ocupado por uma religião, que a raiz dela é a tradição judaico-cristã. Por acaso estarei eu dizendo que eles estão certos e aquelas tradições de muitos deuses tribais estão errados? Não! Eu só estou dizendo que se criou um fluxo com um objetivo, que se criasse o Ocidente pelo lado do continente europeu. Se criou o caminho do ser, se consubstanciou numa cultura que se fundou assim, científico-racional por um lado, religião cristã por outro lado, na Europa. E quando que isso juntou? Quando que isso colou uma com a outra? Durante a Idade Média, que é justamente um período de gestação em que essas duas coisas se colaram como se fosse a mariposa do conhecimento que se fechou dentro de um casulo, ficou ali durante séculos, de repente ela rompeu o casulo e passou a conquistar o mundo. Passou a voar nas asas do conhecimento e do produto dessa junção de duas coisas. Vocês me entendem? Isso pelo lado europeu. Mas o Ocidente tem dois lados que foram separados. Quando? Há milhões de anos atrás, possivelmente. Já tinha essa intenção. Vocês entendem? De algo a alguém, não me perguntei quem. Que a evolução aconteceria a nível planetário assim. O Ocidente ia nascer no meio do Oriente, como uma coisa dividida em duas. Enquanto que o lado europeu desenvolveu o caminho do ser, de tal maneira que hoje tudo para a gente é racional, certo? Mas a gente tem religião. Agora a gente não explica como que vai acontecer mesmo aquilo que a gente acredita na religião. Mas a gente acredita. A gente joga tudo para as mãos de Deus ou para as mãos de Jesus. A gente não diz exatamente como vai acontecer, a gente nem sabe se vai acontecer ou como vai acontecer. Mas a gente acredita, certo? Mas do outro lado, na América, se expulsou o ser. E se ficou só com o não ser. Então na América se vivia, do nosso ponto de vista pessoal, do ponto de vista nosso ocidental, o que se vivia na América era uma barbárie indescritível. A gente faz, né, o mito do bom selvagem. Eles se comiam entre si, do sul ao norte da América. Se matavam e se comiam. Para se alimentar, muitos. E outros em rituais, mas de qualquer maneira. Né? E nesses impérios mais que se verticalizaram, como os incas e os astecas, eram uma ditadura de uma casta religiosa que oferecia pessoas em sacrifícios humanos. Milhares de pessoas, crianças. Vocês me entendem? De modo que quando o Ocidente não, né? O outro lado do Ocidente chegou e os dois novamente se encararam, para as populações indígenas aqui da América, eu vou dizer uma coisa que muita gente que é de esquerda que nem eu não concorda, certo? Foi um grande negócio, porque eles não tinham praticamente liberdade. O Brasil era um pouco uma exceção. Aqui era uma coisa assim mais horizontalizada, enfim, mas era também selvagem, antropofagia. Bom, o que acontece? Esses dois lados do Ocidente, eles tinham mitos sobre uma coisa deles que foi embora e que voltaria, né? Para nós é Jesus. Ele foi prometendo voltar. E aqui na América, praticamente toda a América tinha mitos desse mesmo tipo, de algo que foi embora e prometeu voltar. E como eles aqui residiam no não ser, a coisa aqui não era racional. Então, durante muito tempo antes do europeu chegar, eles tiveram premonições e premonições e premonições, que esse lado que tinha ido embora estava voltando. E quando ele chegou, normalmente eles receberam, eles acolheram. Por que também o europeu conquistou tão facilmente a América? Ele não conseguiu nunca conquistar tão facilmente, por exemplo, a China ou o Japão, ou a própria Índia foi conquistada, mas mais ou menos, né? A ferro e fogo, e depois a Índia nunca se abriu. Ela nunca se abriu. Sendo que a Índia é o mais
ocidental da Ásia, mas ela nunca se abriu. Ela continuou sendo Índia, ela incorporou alguns valores, vocês me entendem? Mas a América foi uma barbada, ela estava esperando. E tem uma história muito clássica, que o Montezuma, que era o rei dos astecas, um poderoso império, durante décadas eles sonharam com o seu fim, que estava chegando o seu fim. E sonhavam com seres chegando, seres bicéfalos de duas caras. Quem serão esses seres de duas caras que iam chegar, pessoal? Justamente o europeu, que tem duas caras, que eu expliquei para vocês na espreita. A gente tem duas caras, a gente é uma coisa social e outra coisa é o que a gente é. Isso foi criado ali, depois da Idade Média, essa junção, né, dois mundos, se consolidou isso. Esses seres de duas caras efetivamente chegaram, e o Montezuma se entregou para o Cortés praticamente. Resistiu um pouco, mas meio que se entregou, e ele sabia que seria o fim. Então, isso estava fadado a acontecer. E aconteceu, o que aconteceu? E a Europa, o ser dominou o não ser. E o não ser desapareceu? Nunca. Porque nunca as coisas desaparecem. Ele ficou submerso por baixo do ser. Então, ele está vivo na América ainda, o não ser, como está vivo no mundo inteiro, né, pessoal? O não ser, aquele lado recalcado, também na Europa continuou. Mas aqui ele era o que dominava quando chegou o conquistador, e ele continua. E foi exatamente isso que o Castaneda, na minha hipótese, conectou com a sua mentira, com a sua simulação. Que ele começou simulando, e daqui a pouco aquilo que ele simulou prendeu ele. E ele diz, aquilo que eu fui buscar me devorou. Vocês entendem? Bom, por hoje é isso, que já ficou longo demais. Quase meia hora de vídeo, mas era necessário para mim passar o panorama global do planeta sob o meu ponto de vista. E eu, nos próximos vídeos, vou começar a desenvolver isso mais e mais e mais, até mostrar para onde vai, afinal, esse movimento evolutivo que se processa nesse planeta maravilhoso que a gente se encarrega de destruir. Mas brevemente nós vamos nos entender como uma grande família humana na face da Terra, e tudo vai ser uma maravilha, um verdadeiro paraíso terrestre. Acredite nisso. Um abraço.